Fala pessoal, sejam bem-vindos à Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Vascurado, aqui com o meu querido amigo Sérgio Alber. Vamos falar sobre diversos temas aqui na rádio, nosso primeiro episódio. A proposta da Rádio Roundabout é falar sobre economia, política, cultura, empreendedorismo, esportes, enfim, tudo aquilo que for divertido da gente discutir, da gente conversar, do ponto de vista libertário, austro-libertário, influenciados pela tradição da escola austríaca de pensamento, e eventualmente convidando também outras pessoas para enriquecer aqui o debate, enriquecer as conversas e trazer sempre episódios divertidos para vocês assistirem e ouvirem com a gente. Fala, Sérgio, bem-vindo, boa noite. Ô, Samuca, faz tempo que a gente está falando de começar esse nosso bate-papo, para gravar esse bate-papo, algo que toda semana a gente tem uns 3, 4 bate-papos desse de maneira espontânea, né? A gente tá falando coisa do trabalho e daí de vez em quando a gente pega uma tangente e vai sempre quase que aplicando a teoria austro-libertária sobre assuntos do dia a dia, ou às vezes até desenvolvendo, sei lá, às vezes a gente fica conversando de sound money e daí a gente vai um baita do tempo e às vezes não tem nenhum gatilho de uma notícia atual e tal. Então, pô, feliz pra caramba de estar aqui no episódio 1, né? O episódio 0, o primeiro que a gente tá gravando aqui pra começar e, cara, muita vontade, porque acho que tem muita gente no mercado brasileiro, até no mercado americano, assim, comentando notícia o tempo inteiro. Né? Então toda hora, e tem os caras muito mais fera que a gente, os caras super, assim, focados o tempo inteiro nas notícias, os caras sabem tudo que tá... Jornalistas, tem comentaristas especializados, com certeza esses caras fariam um trabalho, ou fazem um trabalho muito melhor do que a gente faria aqui se nós nos propuséssemos a falar sobre notícia, né? Como, né? De longe. Então, assim, não é isso que a gente quer fazer, o que a gente quer é discutir teoria, mas sempre com um pé na realidade, né? Um pé na aplicação da teoria sobre a realidade, mas ir a fundo mesmo na teoria, como são os nossos bate-papos em geral, como a gente falou de sound money, já de propriedade intelectual, sei lá, teoria política, vira e mexe, a gente tem também os papos bem profundos sobre isso, mas teoria política não sobre como é que está a votação atual, se 32 votos a 7, quem que vai, qual cara que vai mudar o voto do partido, não é essa discussão que a gente tem nessa muca. Perfeito, é uma discussão muito mais político-ideológica, sobre teoria política mesmo, do que político-partidária, qualquer coisa do tipo. Né? Então, a gente não vai ficar discutindo aqui quais são as perspectivas das próximas eleições ou qual partido que domina agora o Congresso Nacional e qualquer coisa do tipo. Não é essa a nossa preocupação aqui, mas nossa preocupação é falar sobre temas inteligentes, temas que podem... que são muitas vezes aguçados por uma notícia. Nosso objetivo não é ser uma roundabout news, né? A gente não quer falar, de novo, a gente não quer comentar notícias aqui, mas muitas vezes as notícias são o ponto de partida para uma conversa que pode ser, sim, mais profunda, mais teórica, enfim. A notícia nada mais é do que a prática, né? E a teoria nos ajuda a interpretar o que está acontecendo, e é por isso que é tão importante a gente vir aqui conversar. Enfim, são coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Eu e você, eu e Sérgio conversamos muito, passamos horas discutindo muitos temas e isso é sempre umas conversas muito legais. E muitas vezes eu falo para o Sérgio assim, pô, será que está na hora da gente começar a gravar essas conversas, começar a dividir, compartilhar um pouquinho desses temas que a gente gosta tanto de falar. E, bom, nossa pedra fundamental aqui hoje sendo lançada. E sempre a gente falou de usar às vezes a notícia como ponto de partida, mas, por exemplo, outro dia a gente ficou conversando com um amigo nosso bastante tempo sobre o novo livro do Peter Klein. Então, assim, a notícia pode ser o lançamento de um livro, ou discutir um artigo antigo. Quantas vezes a gente já não fez isso, ou só nós dois, ou a gente com uma terceira pessoa. Então, ter um ponto de partida. O ponto de partida pode ser a notícia, ou pode ser simplesmente esse artigo, sei lá, a gente até tanto artigo do Walter de Soto, tanto artigo do Rothbard lá atrás, que são artigos polêmicos, que não são, que a maioria das pessoas não entendem, citam errado, às vezes uma notícia, alguém atacando o Rothbard de algum lado, ou atacando o Hayek de algum lado, ou atacando o Mises, ou até as brigas internas mesmo dentro dos autos libertários, e a gente sempre discutindo esse bate-papo, ou nós dois, ou a gente e outra pessoa, ou um de nós dois com outra pessoa, mas começar a botar isso pra fora, né, Samuca?
Exatamente, Sérgio. Bom, uma dessas notícias que saíram aí recentemente, um desses temas que a gente também gosta de falar aqui é finanças, né? No mundo das finanças saiu uma notícia aqui no Brasil sobre o escândalo contábil das lojas americanas, que finalmente pediu recuperação judicial, as ações derreteram, enfim, foi uma confusão danada aqui na B3, e a gente, aqui eu fiquei me perguntando, até perguntando ao Sérgio manja muito de finanças, Sérgio, esse negócio de recuperação judicial, isso é coisa de livre mercado mesmo? Eu sempre tive uma impressão de que isso é talvez uma intervenção estatal e não um arranjo de contratos privados, né? Quer dizer, a minha noção do que é recuperação judicial, para falar de linhas gerais, do jeito bem superficial mesmo, é como o devedor pedindo socorro para o judiciário, para o Estado, porque não consegue pagar os seus credores, né? Então ele passa por cima dos credores, vai direto no Estado e fala, não estou conseguindo pagar minhas contas, me ajuda. É isso mesmo ou será que eu estou sendo simplista demais? Então, até o próprio nome, né? Recuperação judicial, né? E o judicial é 100% monopolizado pelo próprio Estado. Então, assim, não tem como a gente fugir desse ser um processo 100% no Estado, né? O que... acho só o que a gente tem que dar um passo atrás, assim, é que, assim, poderia ocorrer no livre mercado, e ocorre no livre mercado de maneira muito espontânea, uma empresa tá mal das pernas e chama os seus credores, que podem ser fornecedores, podem ser bancos, podem ser inclusive empregados. E ele faz de maneira espontânea isso. Uma renegociação com eles para colocar a empresa em pé, arrumar, sei lá, deu alguma coisa errada. Não vamos. Esquece o caso da Americanas, que pode ter sido fraude, pode não ter sido. Assim, não é esse o ponto que a gente vai discutir aqui, mas é assim, é separar assim, a possibilidade de ocorrer uma recuperação financeira e operacional de uma empresa. E ela chamar todo mundo de maneira espontânea e fazer isso de maneira espontânea, a renegociação desses contratos que ela não tem condições de honrar hoje, né? Como em contrapartida a legislação da recuperação judicial no Brasil, ou própria, todas os, lá, Chapter 11, Chapter 7, Chapter 13, Chapter 5, tudo que tem lá nos Estados Unidos na lei de falências americanas também, que traz todo isso, inclusive para pessoa física e também pessoa física, não só pessoa jurídica, né? Mas assim, ou seja, é uma série de regras impostas de cima para baixo de como que isso tem que ser levado a cabo. Ou seja, o livre mercado não, a partir do momento que você entra numa recuperação judicial aqui no Brasil, ou lá você entra se é uma empresa, você entra em Chapter 11, ou você é uma pessoa física e você entra lá, Chapter 5 ou Chapter 13, o que for, assim, você já não está seguindo as suas regras negociais direto. Você não está fazendo uma negociação com o terceiro. Você já está seguindo uma legislação. E a legislação, até como a gente está falando de Hayek, assim, é algo criado de cima para baixo. Sim. Né? Não é algo que floresceu, que sai de baixo para cima mesmo, vai só para fazer o oposto aqui completo. Então, a tua noção, Samuca, eu diria que ela está 100% correta dele ser uma intervenção. O que não quer dizer que não é algo que pudesse existir de maneira espontânea em alguns casos no livre mercado. E só para continuar a fazer uma analogia a isso, por exemplo, existem alguns libertários, inclusive, que falam que assim, não, existia uma empresa limitada, né? A criação de empresas limitadas, né? É uma criação estatal. Então, todo o arranjo de uma corporação, de um Limited Liability Company. Então, assim, o que isso quer dizer? Que está limitado ao dinheiro que eu coloquei dentro da empresa. E que eles começam a ver isso simplesmente porque o governo transformou em lei algo que já existia no mercado, espontaneamente, né? Então eles começam a achar que aquilo é 100% fruto da intervenção estatal. Não sei se eu estou conseguindo fazer a distinção. Ou seja, assim, o desenho que a gente tem de uma empresa limitada hoje, ou de uma Limited Liability Company, não só limitada no sentido brasileiro, mas limitada ao liability, o passivo limitado do investidor, hoje ela é meio, a gente segue as regras impostas pelo governo. Mas não quer dizer que assim,
num arranjo de livre mercado, te parece impossível que a gente crie, o Sérgio e Samuel vão investir numa empresa e, pô, eu não quero investir numa empresa e que essa empresa pode falir, pode destruir a minha vida inteira. Então, assim, contratualmente você pode ter esses contratos de maneira voluntária. Então, trazendo aqui de novo para o caso de um processo de falência, né, como esse que a gente está discutindo, até teve um documentário recente legal da Brasil Paralelo sobre a Varig, que é discutido muito isso. Acho que é um documentário que tem muita coisa legal, mas tem muitas falhas de análise lá, que vale a pena também, em algum momento, a gente bater um papo sobre isso. Mas, assim, isso, meio que o empresário ou a empresa faz uso disso daqui quase como chantagem, às vezes, contra os seus credores, Samuca. Perfeito. Então, sem dúvida, é uma intervenção estatal da maneira que ele existe hoje. E ainda dando talvez um passo ainda mais atrás, e até bebendo um pouquinho dos ensinamentos do Mises, a gente precisa entender que empresas, mesmo governo, enfim, são sempre indivíduos que tomam as decisões nessas empresas, são sempre pessoas, né? E seres humanos. E a coisa mais comum do mundo é que os seres humanos errem, né? Então é completamente natural que a gente tome decisões erradas e a gente faz isso o tempo inteiro. É completamente normal que empresários calculem de alguma forma ou cometam equívocos e que se vejam aí eventualmente numa situação como essa, uma situação de falência, à beira de quebrar, realmente não consegue pagar seus credores, não consegue pagar seus empregados, não consegue pagar seus fornecedores, né? E é claro que para esses problemas naturais, esses problemas 100% humanos, há soluções também 100% humanas que o mercado encontra o tempo inteiro. São contratos privados, né? Imagina, como credor, um banco que emprestei dinheiro para uma empresa que está prestes a quebrar. A empresa bate a minha porta e fala, não consigo pagar as contas, eu vou quebrar. Eu sou um dos maiores interessados nisso. Quer dizer, eu quero justamente receber o meu dinheiro. De alguma forma, encontrar uma solução para esse problema. E os contratos, enfim, são por definição, uma solução em que os dois estão de acordo, né? Então, quando a gente toma esse outro caminho, passando por cima então dos credores, quase que uma chantagem mesmo que as empresas que estão quebrando fazem contra seus credores, quando elas vão para o judiciário pedir recuperação judicial, realmente é estranho. A gente se pergunta se isso é um arranjo de livre mercado ou uma intervenção, né? E algumas coisas que podem ajudar a gente a entender isso, a responder essa pergunta, também entender como que funciona a recuperação judicial, né? A recuperação judicial funciona da seguinte forma, falar em linhas gerais também, uma empresa que não consegue pagar seus credores, e seus credores podem ser, de novo aqui, desde bancos até seus próprios empregados. Essa empresa ela entra com um pedido de recuperação a um juiz, né, e leva junto do seu advogado lá uma série de documentos, como quais são os motivos que levaram a essa crise contábil, financeira, esse problema que não tem solução aparente. Leva também essas demonstrações contábeis, um detalhamento de toda a dívida, uma relação do patrimônio dos sócios, enfim, todo um documento para abrir um pedido. E no momento que isso é feito e o pedido é aceito, o juiz estabelece um prazo de 180 dias de suspensão das obrigações de pagamento. Então, os credores já se veem em problemas, né? Às vezes, no limite, a gente poderia dizer aqui que os credores nem sabem que a empresa está prestes a quebrar. Ela pode, no limite, passar direto pelos credores e pedir recuperação judicial e passar aí até 180 dias sem pagar suas contas, né? E aí surge a figura de um administrador judicial, aqui, não estou falando sempre da legislação brasileira, tá? Mas surge essa figura do administrador judicial que supostamente, Sérgio, vai garantir os interesses dos credores e trabalhar pela preservação da empresa, né? Então, surge esse messias que vai salvar a empresa de alguma forma e vai deixar ao mesmo tempo os credores felizes, né? Como é que funciona exatamente, como é que é a função exatamente desse messias, como é que isso funciona na prática? Então, acho que deixa eu dar um passo atrás aqui, assim, que eu
a gente está falando muito mal da recuperação judicial como um todo, Sim. como uma intervenção estatal, né? O que não quer dizer que, devido a outras legislações que existem no Brasil, outros mandatos coercitivos, como por exemplo a CLT, tá ok? A, a recuperação judicial não te permita uma flexibilidade maior negocial que você não teria devido a outros mandatos coercitivos também. Tá ok? Então, é meio que aquela inflação legislativa que o Mises fala, que uma lei ruim cria a necessidade de outra lei, que cria a necessidade de outra lei, e em parte a necessidade de um estatuto de falências, que aqui a gente acaba chamando de recuperação judicial, mas enfim, que englobe tudo isso e que acabe levando ao juiz a essa figura que você está falando, que pode, no caso de uma falência, pode ter ser eleito um síndico da massa falida, tal. Então, assim, esse terceiro que entra, na verdade, ele tem em algum momento a flexibilização de algumas leis que antigamente, que anteriormente, se ele só tivesse no dito livre mercado, que não é livre, porque a quantidade de leis que a gente tem o tempo inteiro, assim, você não teria flexibilidade de fazer esses contratos privados. Entendeu? Então, quando a gente olha na recuperação judicial, a gente tem que olhar esses dois lados. A legislação, ela é uma intervenção estatal. Não, assim, é um ponto. Não é passível de discussão, entendeu, Samuca? O que não quer dizer que às vezes ele não resolva algum problema que eu não conseguia resolver devido a outra legislação. Não é que eu não conseguia resolver no livre mercado. É que eu já não conseguia resolver num mercado que já sofre de intervenção. Então a gente está citando o caso da CLT aqui. Tá? Então, dito isso, daí respondendo no teu caso, então, assim, às vezes o juiz pode determinar que às vezes até vai ter uma pessoa que vai estar gerindo e isso vai estar liderando esse processo. Né? No caso de um síndico de massa falida, raramente vai ser alguém já relacionado com o que existia anteriormente na empresa, relacionado, digo, diretamente com a gestão, dificilmente vai ser o próprio CEO da empresa, tal, vai ser um terceiro. E daí você começa a entrar todas aquelas questões que a gente fala assim, cara, se os proprietários da empresa, o CEO da empresa não conseguiam fazer aquilo virar, por que um burocrata ou um terceiro que foi assignado por um burocrata vai conseguir gerir isso melhor do que conseguiria se o livre mercado? Né? Então a gente pode entrar até naquela história, tanto na teoria de empreendedorismo austríaco, como na teoria de conhecimento de Hayek, e trazer assim de novo, pô, é um cara que cai do nada, por isso que ele precisa de 180 dias. Só que 180 dias, o empreendedorismo, como a gente sempre fala, ele acontece todo dia, o tempo inteiro. Né? É um trabalho que nunca acaba. Né? Embora muito marxista, muito cara de esquerda, não necessariamente marxista, mas assim, o pessoal de esquerda, assim, eles não entendem que você tem que tomar decisões hoje, daqui a 1 minuto, daqui a 3 minutos, daqui a 4 minutos. Ou seja, não é aquela alocação de capital inicial que você fez. Você tem que estar o tempo inteiro realocando capital, realocando os recursos, realocando os teus empregados, se comunicando com todo mundo. Então, é um processo muito, muito complexo que acontece. Então, você achar que alguém sentado numa cadeira à distância vai conseguir assignar a pessoa correta para aquilo. E não estou falando que assim, ele passa o dedo aqui e vê para que lado está soprando o ar, escolhe. Ele vai tentar, como um burocrata, ele vai tentar achar a pessoa mais qualificada para isso. A própria empresa pode indicar pessoas também, dependendo do estágio que você tiver nos Estados Unidos. Aqui, ou seja, você consegue indicar pessoas, às vezes vai ser a mesma pessoa, porque, sei lá, foi um desastre natural que fez com que a empresa não consiga mais pagar. Então, entre aspas, o CEO não errou, vamos supor que ele também não botou todos os ovos na mesma cesta, então, sei lá. Então, tem esse processo, mas a gente começa a entrar com todos esses problemas naturais do empreendedorismo, entendeu, Samuca? Não, é importante até você falar isso porque, né, são vários os motivos que levam a uma falência. Nesse caso que a gente está aqui, partindo desse exemplo das lojas americanas, há discussões sobre se é uma fraude contábil ou se é puramente um erro empresarial. Fato é que a Lojas Americanas vinha já aí, na última década sofrendo com sucessivos resultados negativos, né? Então ela não tinha lucro, ou não teve lucro aí por muitos anos, mas há diversos casos, né? Então é claro que essa mesa de negociação com os credores
ela vai ser, ora, uma mesa muito mais leve, ora, uma mesa muito mais pesada. Então, se você está falando de uma fraude contábil, é claro que os credores vão estar muito mal-humorados nessa mesa de negociação. Mas se é também sei lá, um fenômeno natural que trouxe um problema que a empresa não consegue solucionar, né? Então, as pessoas do outro lado, elas têm uma muito mais tranquilidade, muito mais compreensão daquilo que se passa e também querem resolver o problema da melhor forma, né? Então, é normal tudo bem, a gente está criticando a recuperação judicial, a gente está aqui discutindo se ela de fato é um arranjo de livre mercado, e não é, tá bom? Mas os casos são os mais variados possíveis que levam até esse momento na empresa. Não, com certeza, com certeza. Por exemplo, você levantou um outro ponto que é até legal. Assim, não é hoje que a gente vai desenvolver esse assunto, mas você fala assim, se é uma fraude contábil ou não, né? Uhum. Então, até a gente trazendo teoria aqui, assim, eu sei nada sobre o caso da Americanas, mas estou falando assim, sobre tratamentos contábeis em geral, né? Assim, o pessoal acha que a gente está fazendo só partida dobrada, a gente só está seguindo a técnica que foi desenvolvida por Luca Pacioli lá atrás, tal, nas partidas dobradas, a contabilidade, tudo isso. Mas não, a contabilidade fiscal que a gente tem que seguir Brazilian Gap, ou tem que seguir US Gap, ou seja, são decisões top-down de como alocar vários ativos que são subjetivos, às vezes, como que você vai fazer a alocação disso. A gente vai marcar mercado, a gente não vai marcar mercado. Então, tem discussões do Horta de Soto, tem discussões de outros austríacos legais sobre assim, a gente não necessariamente, nas regras contábeis adotadas pela SEC americana ou pela CVM brasileira, são as melhores. Mas a gente tem um one size fits all que força com que a gente tenha que se enquadrar dentro de algo que não necessariamente seja o melhor. Então também, assim, é outra intervenção estatal. Esse é um bate-papo que vale legal pra caramba, bora a gente trazer alguém que realmente conheça no detalhe os balancetes, mas eu lembro numa reunião recentemente o cara falando assim, não, eu preciso que o balancete da empresa, o gerencial, o managerial, seja igualzinho o fiscal. Eu falei assim, cara, é um erro. O fiscal que você tem que entregar pro fisco, né, assim, ele não dá conta de expressar a sua realidade. Tá, ok? Porque, sei lá, a empresa tem as características XYZ, de novo, a gente não vai entrar no detalhe desse caso particular, mas assim, então, até aqui a gente tem uma intervenção estatal. Então, assim, de novo, eu não sei nada do caso da Americanas, mas talvez, assim, a gente ficou num limbo de como contabilizar tais coisas. Vamos supor que não seja fraude, seja só um erro de contabilização, sei lá, o que é. Então, assim, a gente também estava seguindo uma outra legislação específica. E achar que um cara que vai, ou um clube de notáveis, o que quer que seja, ele vai conseguir escrever um manual certinho de tudo que a gente tem que fazer. A gente consegue saber os conceitos básicos que a gente tem que seguir. A gente consegue saber as partidas dobradas que a gente tem que seguir. O dinheiro saiu de um lugar e entrou em outro lugar. Isso a gente sabe que tem que acontecer. Mas de que outra forma? Como que a gente vai oferir o lucro e a perda que tá ocorrendo? Então... Mas aí, nesse caso, há, por um lado, aquilo que é uma sugestão de boas práticas contábeis e há aquilo que é uma exigência do Estado, né? Então, quando que deixa de ser uma sugestão de boas práticas e se torna uma exigência? Sérgio? Não, por exemplo, duas situações que ocorrem claramente. Então, para uma empresa ser listada na Bolsa de Valores brasileira ou na Bolsa americana, ela tem que seguir determinadas regras contábeis. Uhum. Se ela for na Europa, ela tem que seguir outras regras contábeis. E você vai falar assim, é completamente diferente? Óbvio que não. Óbvio que 95% das coisas são iguais. Okay? Mas esse 5%, dependendo da sua particularidade, ele é tudo. Uhum. Você tá entendendo? Eu tenho que seguir. Como que eu vou alocar? Qual que é o preço que eu tenho que usar para os meus ativos? Qual que é o preço que eu tenho que usar para os meus passivos? Tá ok? Ou seja, dá pra gente entrar em detalhes, daí a gente vai ficar aqui discutindo 4 ou 5 horas. Mas estou falando assim, tem casos clássicos que você é forçado a se ajustar a uma maneira de auferir o lucro ou uma perda. Ou, por exemplo, do ponto de vista, se você é uma empresa que paga impostos em cima do teu lucro, no regime contábil aqui no Brasil, um regime tributário,
que você não seja lucro presumido, se é lucro real, você tem que seguir algumas regras específicas. Tá, ok? Então, dependendo do que você está fazendo, você está ativando. Ativando é tornar aquilo um ativo. Se aquilo você está tornando aquilo um ativo, aquilo é considerado um investimento. Será que esse investimento é uma despesa hoje? É um custo hoje ou ele é realmente um investimento? Então você começa a ter maleabilidades. Ou outros tipos de dívida que estão dentro do balanço ou estão fora do balanço. Então sempre tem uma discussão eterna de se o leasing operacional deve estar dentro do balanço ou não. Então você pode estar pagando juros no leasing operacional, então daí ele vira um juros, sei lá, é uma discussão sem fim. Então de repente você vai descobrir que a empresa tem milhões e milhões e centenas de milhões e às vezes bilhões de dívida em leasing, só que ela não aparece no balanço, porque ela não é obrigada. Lógico, algum contador vai falar assim, não, foi alterado isso, já que você está falando tal, está sendo não sei o detalhe atual de como ocorre no Brasil, mas assim, então tem várias maneiras de você tratar diferente. Aqui não custa uma despesa, né? Aquilo é como a gente falou, ele é redutor do lucro ou ele só está gerando um ativo para você no longo prazo que você vai depreciar ao longo do tempo. Eu posso depreciar a minha marca? Eu não posso. Ágios de aquisição. Tem muita coisa. Como que eu valoro o estoque? Se você tem um bem super perecível, como que você vai valorar o estoque? Se você tem nas empresas de tecnologia lá, sei lá, na virada do milênio, que tinha todas aquelas empresas que compravam, então vendia CD, né? Você vendia o software, você vendia em CD ainda, no final dos anos 90, né? A internet era difícil fazer o download e tal, então você comprava o CD mesmo, entregava na tua casa. E às vezes o cara falava que não, eu tenho $1 milhão de valor de venda aqui. Não, daqui 2 semanas sai o novo, ninguém compra esse velho aí. Você tem 0, então, de valor de estoque. Então assim, como que você vai auferir esse valor para dentro? Você tem que seguir as melhores práticas, você tem que ser o mais conservador possível. Será que o cara está sendo ou ele só está seguindo? Porque a legislação está sempre atrás da realidade. Sim. É isso que a gente fala, né? A legislação está sempre vários passos atrás. Então, é extremamente hayekiano isso, né? A ação empreendedora pressupõe um conhecimento de tempo e espaço. Na medida que a gente age, as condições mudam, né? Muitas vezes nós somos os próprios catalisadores da mudança, na medida que a gente age. Mas outras situações, simplesmente as coisas estão mudando porque tudo está em movimento, né? E a legislação nada mais é do que uma exigência, quase que ela exige uma fotografia da empresa, ela exige uma coisa que é estática e que muitas vezes não se aplica à realidade que se altera, né? O tempo inteiro. Eu queria que um pouquinho mais adiante, para a gente continuar cutucando aqui esse negócio de recuperação judicial, é que a legislação brasileira, ela cria uma lista de prioridades das pessoas que devem receber, para os credores que devem receber o pagamento da dívida. Essa lista de prioridades, são 4 tópicos. Primeiro, dívidas trabalhistas, dívidas com empregados. Segundo, as dívidas que têm tem garantias reais, como o imóvel, por exemplo. O terceiro são dívidas com fisco. Né? E aí, por último, o resto. Né? Então, também isso é uma exigência do governo, é uma exigência do Estado, e que talvez fosse diferente se fosse no arranjo de livre mercado. Né? Então, assim, você pensando, tirando só o fato do fisco estar na frente de um fornecedor, que é um absurdo claro, né? Mas assim, você até olhando a lista, você fala assim, cara, é uma lista que, em teoria, eu acredito que seria a maior lista que surgiria de maneira espontânea no mercado. Né? Primeiro, seus trabalhadores, seus empregados, né? As pessoas que dependem daquela empresa, né? Perfeito. O que não quer dizer que não tem um fornecedor, porque muitas empresas têm um fornecedor, e existem várias empresas que têm um cliente só. Sem dúvida. Né? Então, essa empresa está fornecendo ali também, esse cara quebra. E às vezes esse cara está na última linha que você está falando. E às vezes ele tem 2.000 empregados, esse cara. Não, até eu tô aqui te interrompendo, mas porque eu tô pensando justamente nisso, né? Porque talvez o empreendedor, o cara que está na ponta quem está falindo, fizesse diferente nas negociações, colocasse em primeiro lugar até um fornecedor, porque sabe que o fornecedor depende diretamente do... E aqui fornecedor não é só uma, sei lá, Coca-Cola, né? São empresas familiares, empresas de todos os tamanhos, enfim, claro, né?
e fizesse diferente do que a lei exige no caso da recuperação judicial, né? Sim, perfeito. Você podia estruturar contratos. Por exemplo, você é um fornecedor. Em vez de eu demandar sei lá, um monte de garantias, eu poderia demandar que eu fosse o primeiro no caso do processo de falência. Tá ok? Ou seja, tem maneiras e maneiras de estruturar esses mercados e diminuir o risco. Né? Fora o caso, pensa o caso também do... Como que a gente fala em português? O moral hazard que você cria disso. Um risco moral. Então, assim, os empregados, por definição, eles têm uma proteção maior que faz com que eles tenham que se preocupar menos, eu tô falando um pouco menos, tá? Não quer dizer que o cara não tem que se preocupar nada, mas assim, com a situação financeira da empresa, porque ele sabe que ele vai ser o primeiro a ser pago caso a empresa venha falir. Que não quer dizer que tem várias vezes que uma empresa falha e os caras levam bolo, não quer dizer que não tenha fraude no processo de falência, enfim, toda essa discussão. Mas tô falando, você traz isso, então os próprios empregados que poderiam ser, entre aspas, o primeiro canário na mina a soprar e falar assim, meu, cara, a empresa tá indo mal, eu vou embora, porque senão eu vou levar um bolo aqui depois. O cara fala assim, não, eu vou ser o primeiro, a empresa ainda tem um pouco de dinheiro. Quem tá dentro, quem tá vendo toda a situação da empresa, acompanhando a situação da empresa que Sim. poderia servir como esse canário na mina de carvão, muitas vezes não tem um incentivo para fazer isso. Né? Não tem incentivo, é como o caso, por exemplo, do governo no caso das reservas fracionárias, e o governo fala assim, não, a gente vai garantir até $200 mil os teus depósitos aqui. Então, assim, todo depositante, se eu for depositar $200 mil, eu tô tranquilo, se o banco falir, dane-se, algum órgão governamental vai cobrir isso daqui para mim. Né? Então também, eu que poderia ser um cliente, poderia estar fazendo de cara... ou seja, eu sou um pouco desse canário, ou seja, tá um pouco mais preocupado com auditar a empresa. Auditar não significa, sei lá, ser um auditor e ir lá olhar linha por linha, mas assim, tô mais preocupado com esse banco. Eu vou investigar mais, eu vou falar com meu amigo que trabalha lá dentro, eu vou falar com não sei quem, eu vou fazer... Cada um vai fazer a sua due diligence da maneira que ele pode fazer. Né? Não é todo mundo que pode fazer a due diligence mais profunda no mundo, mas, pô... E essa informação ela vai passando para fora, mas a partir do momento que você já está excluindo. Então todos os caras que depositam dinheiro no banco já não precisam fazer isso. E a gente tem situações análogas no processo de falência. Por exemplo, um caso, Samuca, só para a gente trazer bem aqui, ilustrar bem. No caso, eu não sei como é o caso brasileiro, mas no caso americano, na pessoa física, se você fez uma hipoteca na tua casa, e vamos supor que a tua casa valia na hora que você fez a hipoteca $300 mil. Okay? Era o valor de mercado da casa, então você foi lá, vamos supor que você sacou $250 mil. Se bem que na loucura lá de 2007, 2006, tinha cara que conseguia sacar 100% do valor. O que já é uma loucura e também já é meio fruto da intervenção governamental, mas daí não vamos discutir essa. Mas enfim, o cara foi lá, sacou $250 mil. Estourou a bolha. A casa, se o cara tinha uma casa na Flórida que valia $300 mil, sei lá, a Flórida foi um dos lugares que mais sofreu, né? Se o cara tinha uma casa na Flórida, o que aconteceu com o valor da casa? De $300 mil foi pra quê? Foi pra $100 mil. $50 mil. Então, de repente, o cara tinha uma dívida ali de $250 mil com um ativo e garantia que vale nada. Tá ok? Um ativo e garantia que não vale nada. Ele falou assim, puta, eu vou continuar pagando essa hipoteca, eu tenho que pagar $250 mil para ser dono no final do dia de um ativo de $50 mil. Tá ok? E daí a legislação americana permite o cara, tá ok? A legislação americana de falência, se ele decretar falência, ele só tem que entregar a casa, ele não tem que pagar os $250 mil pro banco. Tá ok? Então imagina o efeito cascata que isso gera, porque assim, racionalmente é isso que o cara tem que fazer. Tudo bem, ele declara a falência, não é sem custo nenhum. O credit rating do cara vai para baixo, o cara vai ter uma série de problemas, tá ok? Não, mas enfim, mas pô, o cara vai economizar. Para um cara que tem uma casa de $300 mil, que valia $300 mil, de repente vale $50 mil, esse é o maior ativo que o cara tem na vida dele, tá ok? Então para ele se livrar de uma dívida de $250 mil, entregando a casa, vale muito para esse cara. Tá ok? Então ele entrega. O que o banco vai fazer com essa casa? Vai botar no mercado para vender por banana. Tá ok? Então pensa, você gera até um ciclo vicioso de pessoas entregando casas e reprimindo ainda mais o valor, aumentando a oferta.
Uhum, Tá uhum. ok? Você não tem motivo para fazer isso. E outro, os arranjos contratuais proíbem o banco de falar, não, não, você não pode. Com 250, você tem que me pagar, você me deve $200 mil, eu não quero o teu ativo que agora está depreciado, não vale nada. Ele era parte da garantia. Você me entrega ele, ele vale $50 mil, você continua me devendo 200. Não quer dizer que você não pode entregar o ativo, mas você continua me devendo 200. Então pensa assim, o efeito que isso gera no momento de estouro de bolhas imobiliárias. E é uma legislação top-down, onde os bancos, os emissores de hipoteca e as pessoas que vão comprar uma casa, que vão fazer a hipoteca, são proibidos de negociar livremente sobre o que eles querem fazer. E isso gera um moral hazard depois ali na frente. Sem dúvida. E a palavra que a gente não citou aqui ainda, mas que cabe perfeitamente é insegurança. Né? Para quem investe, insegurança para quem empresta. Bom, enfim, insegurança para quem investe de maneira Então, geral. aumenta os custos, correto? Porque daí Sem o banco dúvida, que vai tudo se torna mais emprestar, ele caro. sabe que ele tem esse risco. Então, o cara que é mais regradinho acaba pagando mais pro outro que vai tomar um risco maior. Porque nesse pool de pessoas que tomaram hipoteca, tem pessoas com perfis diferentes. Claro. Então, assim, ele encarece pro bom pagador e deixa mais barato pro mal pagador. Porque ele tá. Assim, até o incentivo. Então, qual o perfil que vai ter uma participação maior do que ele teria no normal no mercado de hipotecas? O cara que se arrisca mais. O cara que fosse mais austero, é assim que fala em português, Austero. austero, assim, como que esse cara vai ter uma participação menor? Por definição, o mercado de hipoteca vai ser mais arriscado devido a essa legislação. Bom, a gente está falando aqui, mas só para não deixar passar essa, Sim. né? É que nessa crise de 2007, a crise do mercado hipotecário, ela é fruto de décadas de legislação no mercado hipotecário em favor, legislação progressistas, né? Em favor de Ah, não, tem muito mais supostos. coisa do que isso que a gente está falando. A gente só está Enfim, falando do impacto da lei de falências nesse processo. Ele não é o que instala, não é o que causa a lei de falência, mas assim, com certeza ele contribui de maneira negativa. sem dúvida. E aqui, caminhando aqui pro final do nosso episódio, Sérgio, as coisas que a gente falou aqui hoje foi sobre as diferentes razões que podem levar uma empresa a quebrar. Né? A gente não sabe ainda se o caso da Americanas foi fraude ou não, se é uma fraude ou não, enfim, a gente vai descobrir aí cenas para os próximos capítulos. Né? Mas a Lojas Americanas, com seu pedido de aí quase 43 bilhões de reais de dívida, já é o quarto caso de maior pedido de recuperação judicial na história do Brasil. Né? E é curioso a gente olhar para esses top 5 aí dos casos de recuperação judicial. Tem diversos motivos que levam a empresa a quebrar. Né? O primeiro caso, o caso que aqui a gente é recente, a gente conhece, infelizmente, é o caso da Odebrecht, que pediu aí recuperação judicial devendo seus mais de quase 100 bilhões de reais. Né? Que a Odebrecht, enfim, é um caso de envolvimento em escândalos de corrupção, enfim, então é fraude. A Oi é o segundo lugar, com 65 bilhões de reais de dívida, lá nos idos de 2016, foi o pedido da Oi. E esses dois carinhas aqui, Sérgio, eles são empresas que participaram do programa de políticas de campeãs nacionais nos governos petistas. Então, acho que vale essa menção honrosa aí desse programa. E a gente poderia até dizer no limite, né, Sérgio, que esses dois casos representam também um erro empresarial, mas o erro empresarial fomentado pela intervenção estatal. Né? Porque, assim, por mais que a gente diga que, de fato, a Odebrecht sim, é um escândalo de corrupção, mas a Oi foram erros empresariais. E erros empresariais que são justamente incentivados por dinheiro público. Ela não tá no mesmo mercado de dívida que outras empresas de telecomunicação, por exemplo, que é o ramo da Oi, estavam. Né? Então, ela recebia linhas de crédito especiais, tinha carência para pagar, tinha até, enfim,
capital público lá da Não, e o mercado que você está BNDES. falando, assim, que as outras empresas também já não estão no livre mercado. Sim, Né? Porque a gente tem uma agência nacional de telecomunicações que determina todas as regras e determina extremamente todos os atuantes, concentrado o mercado, né? extremamente concentrada. Então, assim, então no caso da Oi, a gente tem a escolha de das empresas que já são beneficiadas por existirem nesse mercado, que já é fruto dessa intervenção estatal, todas essas regras de cima, que recebe mais vantagens que as outras ainda, que você está comentando aí. Então, sem dúvida, a intervenção está em todos os lugares. Em todos, e aqui é o último, eu falei top 5, vou falar só de mais uma aqui, tá? A gente poderia até falar da OGX, que se tornou agora a sexta, né? Grande Ike. Grande Ike Batista, né? Devendo aí, que pediu aí com 12 bilhões de reais de dívida, né? Mas tem o caso da Samarco, que é aquela empresa que foi responsável pelo rompimento da barragem lá em Mariana, em Minas Gerais, aquela tragédia, que é um fenômeno, que foi um fenômeno natural por erro, enfim, são vários os erros, são vários os problemas daquilo ali, mas que é mais um motivo diferente que leva uma empresa a quebrar, né? Então acho que é legal a gente trazer esses diferentes casos que podem levar, olhando para casos práticos, mas comentando aqui os diferentes motivos que podem levar uma empresa a quebrar e assim, eu sei que a gente criticou aqui a recuperação judicial como uma intervenção estatal, mas, de novo, eu acho que é importante a gente frisar isso. É normal quebrar, faz parte do livre mercado quebrar, as pessoas erram, e as empresas têm que muitas vezes quebrar sim, não é para... a gente não fica pedindo aqui, nem deve pedir uma nova intervenção do Estado, né, para recuperar empresas que estão mal das pernas. Essas empresas precisam ser absorvidas muitas vezes pelo mercado, que encontra soluções melhores para os problemas, né? Não, perfeito. Acho que assim, não existe nada de errado de reestruturar a dívida. Não existe nada errado de reestruturar a empresa inteira num processo que fosse análogo a esse. O que a gente está falando é assim, é a definição ex ante, top-down, de como que será feito o processo via o judiciário, via a legislação que ocorra aqui, enfim, a maneira com que ela ocorre no dia a dia. E isso que você está falando das empresas serem absorvidas, então assim, até o processo de falência, ele é importante. A gente tem, sei lá, eu lembro no caso do Kmart, que era um concorrente do Walmart, muito grande nos anos 80, até começo dos anos 90, tudo isso, e assim, a empresa veio a falir. E o que viraram essas lojas? Devido à empresa ter falido, esse capital foi realocado. Então uma loja virou igreja, outra loja virou uma loja de pneu, a outra loja foi absorvida pelo Walmart ou pela Target, eu não sei por quem. Então assim, o capital está lá, ele está sendo realocado para outros lugares e empregos são preservados. E novos empregos são criados nesse processo. Então perfeito. Isso que a gente está falando, a gente não gosta a gente não gosta que o processo de falência ou de recuperação judicial até, da antiga concordata é um processo judicial, é um processo que envolve o Estado, né? E em alguns casos, como a gente falou, assim, é inclusive necessário que exista essa lei, senão você tem problemas, inclusive, de negociação, de contratos que são travados, como a gente estava falando da CLT, né? Então, é isso que a gente está criticando. A gente não está criticando um empresário que erra, que tem que ajustar o seu processo, que busca novos investidores, que investiu aqui, deu tudo errado, ele entrega a empresa para os empregados e parte para outra, ou ele tem que vender a empresa por $1 para outro concorrente assumi-lo. Não é isso faz parte, o erro empresarial faz parte, né, Samuca? Perfeito, né? E para a gente fechar aqui, Sérgio, quais são os caminhos, então, que a gente tem para a recuperação judicial? Onde que ela termina? Né? Que eu entendo que a gente tem, pode trazer de novo como que é a recuperação judicial na prática, depois dessa proposta de pagamento das dívidas e tal, então isso vai ser discutido entre os credores, o devedor com os credores, e eles têm que, uma votação simples, 50% mais um, eles vão escolher ali qual que é, se aceitam ou se não aceitam. Isso pode se tornar várias rodadas de negociação e no fim das contas pode ser que a negociação não seja aceita. Pode ser que o processo de recuperação judicial termine em falência de fato da empresa, né? Mas quais são os caminhos, Sérgio, aqui da recuperação judicial, do ponto de vista do credor? O que ele pode, o que ele tem de opções assim para
para não sair tão mal assim num caso desse do seu devedor quebrando? Então, um processo que a gente está falando assim, no caso de uma empresa estar quebrando, e não necessariamente ela já ter entrado na recuperação judicial, né? Mas você vai ter que reestruturar a tua dívida com essa empresa. Agora, Desculpa, deixa eu fazer, vai lá. deixa eu fazer um comentário aqui importante também, que acho que a gente deixou passar batido aqui, é importante falar que o objetivo da recuperação judicial, e aqui falando friamente do ponto de vista da legislação e tal, dos interesses de quem criou essa legislação, é fazer com que a empresa continue funcionando. Né? Então, o objetivo é que a empresa continue funcionando, continue a funcionar, né? Para que ela, né, volte a ser uma empresa bem das pernas, boa das pernas, para poder pagar suas dívidas, enfim, poder pagar seus funcionários e, enfim, voltar a ser uma empresa bem sucedida. Né? E esse, de novo, é também o interesse, claro, dos credores. Os credores querem que a empresa volte. Né? E é isso que acho que é isso que você ia falar, né? Porque assim, uma coisa é o caso da empresa que quebra, outra coisa é o caso da empresa que está quebrando. E ela pode realmente levantar assim a mão e falar: ó, eu tô muito mal das pernas, eu tô próximo de quebrar, mas se vocês tiverem, entre aspas, paciência com as dívidas que eu tenho com vocês, se a gente puder sentar e negociar essas dívidas, talvez reduzir a dívida, talvez aumentar o tempo de pagamento, talvez até no limite entregando uma parte dos ativos da empresa para os credores, tudo isso são caminhos possíveis, né? São caminhos possíveis sem dúvida nenhuma, até algo que a gente fala bastante, até nas discussões sobre reserva fracionária, a gente sempre fala assim, porque o governo federal sempre vai lá e faz um bailout delas, né? Via o Banco Central ou diretamente do governo federal. Mas, enfim, muitas vezes a gente fala assim, a solução disso, os caras falam assim, então a solução que é deixar quebrar. A solução às vezes é fazer um bail-in, que a gente fala, ou seja, vários desses credores, a única maneira dessa empresa continuar existindo é se eles virarem acionistas da empresa. Ok? Acionistas não quer dizer que eles vão ter que gerir a empresa no dia a dia. Mas eles vão ter voto, ele vai ter lá 1%, vai ter 0,5% da empresa, ele vai converter aquele crédito que ele tinha em equity. Né? No caso da Vete falar assim, a empresa só tem um problema financeiro específico, ela não tem um problema operacional. Vamos dizer, porque a gente tem que entender qual é o problema que essa empresa tá encontrando, né? No caso, quando a gente tem essas histórias de bolha, em geral é um problema financeiro específico daquele momento que você vai quebrar. Eu julgo dizer que é até operacional, porque onde já se viu os caras terem dando os créditos que eles estavam dando antes, mas enfim, essa reformulação é possível de ser feita no curto, médio prazo, né? Então, eles têm que considerar a possibilidade de eles serem sócios e retirar o dinheiro lá na frente, ou beleza, dependendo da tua situação, vão para falência e vamos ver se sobra pelo menos 2, 3 tijolos aí da fábrica para reaver a minha dívida. Mas é assim, ter noção da sua situação, eu diria, o credor. Então, se a empresa entrou em recuperação judicial, como que você pode atuar juntamente a outros credores? Será que esse é o momento de vocês criarem uma massa crítica de credores? E daí você tem esse problema, credores que estão em diferentes categorias. Então eles acabam puxando o processo, um para cada lado, cada um lutando pelo seu. Então, enfim, tá ciente do que está acontecendo e tá ciente que às vezes você é o culpado de ter dado crédito para essa empresa. Claro. Tem erro empresarial do outro lado também, né? Tem erro empresarial do seu lado. Lógico, um caso de fraude, é mais difícil falar que é só um erro empresarial puro. Sim. Você foi até enganado pelo outro lado. Mas tem casos que sim, que é erro empresarial, onde já se viu, tá vendendo para esse cara. Ou, sei lá, o caso da FTX que teve agora nos Estados Unidos. Sei lá, teve muito cara que entrou de bobo lá, mas assim, entrou de bobo quem quis em várias situações. E tem também essas situações de acionistas da empresa, pessoas que decidiram investir naquela empresa e que, justamente no caso da Americanas aqui, emblemático, as ações da empresa derreteram, caíram aí, estão valendo uma fração do que valiam até, sei lá, 2 semanas atrás. E as pessoas estão se perguntando, bom, cadê meu dinheiro? Bom, amigo, faz parte, você também errou, você erra, né? Não, e aqui até abre oportunidade para, sei lá, investidores que gostam de investir em empresas falidas, que gostam de... Assim, abre uma oportunidade para esses caras entrarem também. Logicamente, a gente não está falando de credores, mas às vezes tem credores que falam,
a única maneira de eu fazer isso é eu conseguir double down na empresa. Então eu vou colocar mais dinheiro ainda para fazer ela virar. Mas lógico, o upside que eu vou buscar é muito maior que esse, porque antes eu era um fornecedor normal, agora é um investimento de altíssimo risco. Então eu quero X, Y, Z, não as condições que eu tinha antes. Então são maneiras de atuar também, Samuca. Maravilha. Bom, Sérgio, a solução desse caso específico das lojas americanas está no futuro. A gente vai descobrir aí, pegando os exemplos aí recentes, a gente tem casos de sei lá, 4, 5 anos, 6 anos do processo total de recuperação judicial. A gente não sabe se esse vai ser o caso das americanas, mas ela pode se estender por muito tempo, né? Mas de qualquer forma, acho que valeu esse papo aqui entre nós para a gente fazer o nosso primeiro episódio, para a gente entender melhor sobre o que é recuperação judicial e ter um gostinho do que vem aí pela frente nos próximos episódios da rádio. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço, Samuca. Se vê na próxima aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.